Saudações, conspiradores, iniciando mais um programa Realidade Fantástica. Estamos vivendo um novo acobertamento ufológico? Estamos sendo testemunhas de forças ocultas que estão tentando atrapalhar o trabalho de ufólogos, pesquisadores, em torno de novos casos e até de casos que já ocorreram envolvendo a suposta interferência extraterrestre em nosso cotidiano? Como vocês devem ter acompanhado, o caso Varginha, por exemplo, está sofrendo uma reviravolta, um novo surto de divulgação, porque novas provas, assim como novas testemunhas estão aparecendo, junto com novas tentativas de se acobertar tudo aquilo que aconteceu na década de 90 na cidade de Varginha e que envolveu polícia militar, exército, soldados da Escola de Sargento das Armas e bombeiros, incluindo oficiais da aeronáutica americana. O que aconteceu em Varginha? O que está acontecendo novamente no Brasil que está merecendo toda uma onda de acobertamento, de interferências, inclusive com ameaças a ufólogos, para que não deem prosseguimento às suas pesquisas? Esse é o assunto do nosso programa de hoje. E para darmos prosseguimento a ele, falaremos com um dos maiores ufólogos vivos do mundo, que é brasileiro, que já esteve aqui no nosso canal, que é o nosso querido Marco Antônio Petit, simplesmente um dos mais criteriosos e lúcidos pesquisadores que temos na ufologia mundial. Já escreveu seu nome nos anais da ufologia mundial. Ele é uma das duas principais colunas do caso Varginha, quando explodiu na década de 90, publicou um livro sobre isso, está publicando um novo livro sobre o caso, além de ter aí vários livros sobre N assuntos na esfera da ufologia brasileira e mundial. Então, será uma honra para a gente conversar com o Petit, mas antes, é claro, vou pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho, tacar aí o like e deixar pelo menos um oi para nós, porque é o conjunto dessas ações que faz com que o YouTube se lembre do canal Realidade Fantástica e indique nossos vídeos. Também, caso você possa, e seu coração assim o desejar, estou colocando aí um QR Code para você fazer uma doação em qualquer valor para o canal Realidade Fantástica. São esses contributos que ajudam e muito a continuidade desse canal, que procura trazer temas sérios em esoterismo, ocultismo, paraciências, tratados de forma equilibrada, de forma fundamentada. Sem dúvida, um dos principais canais no YouTube hoje disponíveis para você aprender o que é verdadeiramente o esoterismo, o ocultismo, o que são, na realidade, as paraciências. Apoiando o nosso trabalho, você assegura a continuidade de todo esse esforço, e olha que é um esforço mesmo, para nos manter no ar. Lembro também que você pode, caso você queira, optar por uma segunda forma de apoio ao canal, que é se tornando membro, onde você tem acesso a vídeos exclusivos do canal, ou visitando a Academia Realidade Fantástica, cujo link está na descrição desse vídeo, e lá você conhece todos os nossos cursos. Temos cursos gravados sensacionais, como Blavatsky para leigos, curso de astrologia, né? Curso de introdução ao esoterismo, que sem dúvida vale a pena você conhecer e transformar sua consciência através dos mesmos. Então, vamos conversar com o nosso ilustre ufólogo Marco Antônio Petit e descobrir o que está acontecendo aí no cenário da ufologia mundial, mas principalmente na ufologia brasileira. Marco Antônio Petit, uma das lendas da ufologia mundial, uma vez mais conosco, compartilhando seu grande conhecimento sobre esse momento especial que nós estamos vivendo, que é a eclosão de novas informações sobre o caso Varginha, né? O caso está sendo movimentado novamente, então estamos vivendo um momento muito especial. Tudo bem com você, Petit? Tudo bom, Jamil? É um prazer estar aqui no seu programa, gravando justamente esse material para falar de Varginha, que é uma coisa que não é que não saia de moda, não há como se esquecer da importância desse caso, realmente. Nós passamos, às vezes, alguns anos, né, ao longo desses 28 anos que nós comemoramos o aniversário agora, no dia 20 de janeiro passado, né, aniversário de 28 anos, nós passamos alguns anos sem muitas informações novas, o caso até, de certa maneira, esquecido por alguns, mas nesses 3 últimos anos, principalmente, e eu diria até no último ano, nós tivemos realmente
uma quantidade de informações mais recentes, de ações que nós estamos fazendo, inclusive contra esse processo de acobertamento, que de maneira insistente, principalmente o Exército Brasileiro, tem mantido, por incrível que pareça, até os dias atuais, né? Então, antes de entrar, Petit, nas novidades, né, do que está acontecendo, do que está revolvendo o caso Varginha, eu queria que você falasse um pouquinho desse fenômeno do acobertamento, que muita gente acha que é lenda, que é teoria da conspiração, mas parece que se provou uma realidade. Há um acobertamento, e não só em relação ao caso Varginha, mas quase em relação a quase todos os casos ufológicos importantes. O que é esse acobertamento? Quem que está por trás desse acobertamento e por que ele ocorre? Por trás nós temos várias origens, várias fontes, vamos colocar assim. Isso vai depender muito do caso. Agora, num nível mais profundo, existe realmente uma política mundial contra a questão da divulgação das evidências sobre a vida extraterrestre em termos gerais. Ou seja, isso vale para aquilo que vem sendo descoberto pela NASA em Marte, vale para aquilo que nós estudamos e documentamos dentro do caso Varginha, ou seja, para Roswell, quando esse processo todo teve início, na verdade, em 47. Ou seja, você tem realmente uma multiplicidade de situações, né? Ou de ocorrências que mostram que esse acobertamento é uma realidade. Agora, eu diria para você o seguinte, que para quem acha que o acobertamento, como você mesmo adiantou, que algumas pessoas imaginam, que é algo ligado simplesmente a um processo de uma conspiração ou coisa parecida, existem documentos, mesmo aqui no Brasil, por incrível que possa parecer, que atestam documentos oficiais da Força Aérea que já testavam décadas atrás, e esses documentos nós tivemos acesso em épocas mais recentes, o processo de acobertamento. Então, não é documentos que foram vazados, né, que vazaram de dentro da própria aeronáutica, que nós chegamos até a ir para a televisão no passado mostrar, e não há dúvida que isso aí não é um processo simplesmente de conspiração. Agora, é claro, de uma falsa ideia de conspiração, mas é claro que nem tudo que a gente vai ter por aí, vamos dizer assim, sendo divulgado, e muitas vezes se coloca que é algo que não se pode comprovar por conta de um processo desse tipo de acobertamento, nem sempre nós temos realmente uma verdade por trás disso. É importante que a gente ressalte. Muita gente, infelizmente, pessoas que não fazem parte desse grupo da ufologia séria, eu diria, não só brasileira, mas também internacional, não concordam com essa ideia que tudo seja verdade ou que a gente possa usar a ideia do acobertamento como justificativa para que a gente não possa, por exemplo, apresentar, às vezes, uma evidência a favor de um desses casos mais estrondosos, inclusive da ufologia militar brasileira e também mundial, né? Agora, eu estive em Varginha pela última vez, agora no aniversário do caso, agora há poucos dias atrás, no dia 20, né, passado, a convite da prefeitura lá para um evento, para uma feira ufológica, onde eu tive a chance de conversar até com novas testemunhas que me procuraram. Petit, o que aconteceu nesse último ano, né, nesses vários meses que nos antecederam, que revolveu o caso Varginha novamente, com o aparecimento, inclusive, como você falou, de novas testemunhas? O que disparou isso? O que está acontecendo? Perfeito, Jamil. Olha, eu diria que, para começar, dentro do processo da própria pandemia, em que todos nós ficamos, vamos chamar, se colocar assim, presos em casa, houve um acréscimo da comunicação, até da facilidade, até porque isso foi sendo produzido, de contatos via internet com o mundo inteiro. Então, nós começamos a fazer eventos, por exemplo, que aí eram só de forma online. Mas o que aconteceu? Durante esse processo da pandemia, então eu comecei a falar sobre Varginha, entre, claro, outros temas apresentados em outros eventos, para o mundo inteiro, porque aí tinha gente, por exemplo, brasileiros que vivem na Suíça, nos Estados Unidos, no Japão, participando, etc, etc. E isso valeu para o Brasil inteiro, é claro. Não mais as pessoas estavam presas a eventos presenciais no eixo, por exemplo, Rio-São Paulo. E aí eu comecei a ter contato com pessoas que se apresentavam como testemunhas, por exemplo, do caso Varginha, e fora outras realidades pesquisadas pela ufologia,
E nós começamos um processo de conversação. Uma dessas pessoas, logo no início da fase realmente da pandemia, que eu tive a felicidade de ter acesso, inclusive com a participação da minha esposa, porque ela recebeu, para apresentar um caso objetivo aqui para quem nos acompanha, essa amiga da minha esposa entrou em contato com ela no ano de 2020, né? E aí falou, olha, fica ligado porque vai haver uma live de operadores de radar. Um deles era uma pessoa de relacionamentos dela do passado, e ele tem algum tipo de ligação com a história de Varginha. Não sei se ele vai contar ou não, então eu fiquei ligado. Não era uma live dentro de um canal de ufologia. E aí o que aconteceu? Eu assisti essa live e logo depois, devido à importância do que eu vou te falar, e para aqueles que estão nos acompanhando, eu pedi logo contato com o próprio operador de radar militar, que era essa pessoa do conhecimento da amiga da minha mulher. E aí ela conseguiu esse contato, eu mandei uma mensagem para ele, disse de quem se tratava, que eu tinha praticamente acabado de assistir, que eu queria conversar com ele pessoal. E agora, de que essa pessoa participou? Ela me declarou de uma maneira mais detalhada, isso via telefone, via conversação de WhatsApp, o seguinte, que esse militar, recebeu a incumbência em 1996, no mês de janeiro, ou seja, naqueles dias cruciais do caso Varginha, de ele mesmo cuidar do controle de tráfego aéreo do famoso e, entre aspas, desconhecido voo da USAF, que veio ao país para recolher os materiais ligados ao caso Varginha, incluindo nisso a parte da própria tripulação, e levar, entre aspas, de presente para os Estados Unidos. Então, ele me contou em detalhes o processo, né? E me deu informações que me permitiram confirmar que ele era quem dizia ser, que ele estava justamente onde ele disse estar na época justamente dos fatos, né? E me passou algumas informações preciosas que mostram como o acobertamento, a gente acabou de falar nisso, foi produzido em relação ao caso Varginha, dentro até para iludir os militares envolvidos, parte deles, com a história. Eu posso garantir para quem hoje está nos acompanhando, ou mais à frente, nos meses seguintes, que essa entrevista vai ficar evidentemente no ar, que nós estamos diante de um caso que foi feito, né, com objetivo, dentro do processo de sigilo, para que ninguém morresse ali, que ninguém tivesse acesso. Eu vou dar um exemplo do que ele me relatou. Ele me explicou o seguinte, depois eu fui, evidentemente, investigar isso tudo, porque não era uma área que eu conhecia, mas não com profundidade, né? Essa área dos procedimentos para o acompanhamento de um voo militar estrangeiro sobre o território nacional, né? Ele me explicou o seguinte, que quando qualquer aeronave militar, seja o país que for, vai entrar no espaço aéreo brasileiro, isso vai ter, evidentemente, que ser acompanhado, como qualquer voo, pelos operadores de radar, pelo sistema da região, vamos colocar assim. Pode ser o Sindacta 1, pode ser o Sindacta 2, o CIVAM, o que seja. E aconteceu o seguinte, esse voo da USAF, né, que veio para cá de maneira, evidentemente, sigilosa, né, e o sigilo vai ficar explícito pelo que eu vou colocar agora, o que aconteceu? Ele recebeu do superior dele, que entrou na própria sala de controle de tráfego aéreo, em São Paulo, onde ele trabalhava, entrou lá e deu a notícia para ele. Ele não sabia de nada. Olha, vai entrar um voo da USAF daqui a tantas horas e você está sendo incumbido de cuidar do processo de acompanhamento e controle do tráfego aéreo desse voo. E aí, esse militar que conversou várias vezes comigo explicou o seguinte, que quando isso acontece, como naquele dia especificamente estava para acontecer, ele, como uma pessoa que estava se transformando no responsável por esse processo de acompanhamento,
ou seja, que interagir com a própria cabine, nesse caso, do voo da USAF, ele tinha que receber uma documentação oficial gerada pelo sistema de controle de tráfego aéreo, inclusive militar, já que se tratava de uma coisa desse tipo, né? Ele tinha que receber uma documentação que oficializava, inclusive, a participação dele dentro desse processo. Sim. Né? É uma coisa que não é brincadeira. Então, o voo da maior potência mundial no espaço aéreo brasileiro, o voo da Força Aérea daquele país, não é uma brincadeira, né? E aí, o que aconteceu? Foi chegando o momento em que o voo entraria no espaço aéreo para ser controlado por ele próprio, no espaço aéreo brasileiro, a partir de São Paulo. É o seguinte, não chegava a documentação para ele. Ou seja, ia entrar um voo para ele acompanhar, que sabia, mas oficialmente não existia nada. Né? Ou seja, só ele e evidentemente algumas pessoas superiores a ele, lá naquela área específica, que tinham conhecimento. Fora, é claro, que isso aí já estava conversado e acertado a nível de governo, entre os dois governos, há, no mínimo, alguns dias. Né? O que esse militar me explicou? Ele disse que, quando ele já estava controlando e acompanhando, interagindo com a cabine, justamente, do voo da USAF, né? Esse voo era para descer em Guarulhos, segundo ele. Essa informação foi passada para ele. De repente, entra o mesmo chefe dele na sala de controle de tráfego aéreo e diz o seguinte: olha, você não vai receber, não se preocupe, mas não vai receber nem agora nem depois a tal documentação, mas o teu trabalho você sabe qual é. Ou seja, todo esse processo, segundo esse militar, aconteceu sem que nada que seria a parte legal, oficial, que tinha que ter sido gerada, chegasse até as mãos dele. E o que aconteceu, Jamil? Ele acabou me dizendo o seguinte, que o voo não desceu, como de início foi dito para ele, em Guarulhos, foi descer em Campinas, em Viracopos. Ele acabou se tornando responsável pelo controle de tráfego aéreo de 2 helicópteros brasileiros que saíram de Campinas para o sul de Minas, ficaram algumas horas lá. Esses 2 helicópteros voltaram ainda no horário de trabalho dele, ele fazendo o acompanhamento para o aeroporto de Campinas, e em seguida, né, com o repasse, essa parte aí é a conclusão nossa, com o repasse dos materiais ligados ao caso, para o voo da USAF, o voo levantou o voo e foi embora. Né? E não há nada dentro de um processo de documentação que registrasse esses acontecimentos, que acontece e tem que acontecer em qualquer caso desse tipo. Né? Então, isso aí... Agora, por que isso aconteceu dessa maneira, Jamil? Porque, desde o início, o governo brasileiro, porque a gente sempre fala do Exército, do acobertamento, envolvendo a Polícia Militar de Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros local, lá o batalhão lá da própria cidade de Varginha, e as pessoas tendem a pensar, não, que o caso Varginha envolveu essas 3 forças localizadas, por exemplo, a Escola de Sargento das Armas, dentro do Exército Brasileiro, como a principal força ali, que, na verdade, comandou as coisas em loco ali. Não só participou diretamente, mas comandou também as outras 2 forças que interagiram com o próprio Exército. E as pessoas tendem a pensar assim, não, é só isso. Não é. Essa coisa, Jamil, só aconteceu dessa maneira, aquilo que a gente sabe, porque isso chegou ao alto escalão do governo brasileiro e norte-americano. Porque um voo, né, da Força Aérea Americana não vai baixar sem nenhum tipo de geração de documentação no aeroporto de Campinas, passar algumas horas lá e depois recolher algo que foi trazido de 2 helicópteros do sul de Minas, vão embora e simplesmente como se fosse uma coisa qualquer. Né? Então, importante, Jamil, que eu já tinha esse tipo de preocupação no passado, há muitos anos antes de conhecer esse militar, e eu até abro o jogo para você e digo o seguinte, para quem também está nos acompanhando, que eu vinha conversando com ele, via telefone, via WhatsApp, mas chegou num ponto, Jamil, que eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Coisas desse tipo são normais no nosso trabalho. Ele chegou para mim e falou, olha, eu não posso falar mais nada. Eu fiz um questionamento, inclusive, sobre a questão dos helicópteros,
ele me confirmou aquilo que eu perguntei para ele, mas aí, logo sem eu fazer a segunda pergunta, ele já falou: olha, agora eu não posso falar mais nada daqui para frente. Então, eu tenho todas essas conversações gravadas, né? Não gravei, diga-se de passagem, nada assim de maneira, entre aspas, ilícita ou sem o conhecimento dele. Eu não faço isso, tá? A gente não pode tratar uma testemunha de um caso, como de Varginha ou de qualquer caso ufológico, seja um militar ou não, como se fosse um bandido que você quer pegar justamente através de uma gravação feita de maneira, vamos falando claramente, sem autorização ou sem o conhecimento da pessoa. E dali para frente, outras coisas desse tipo continuaram a acontecer, Jamil. Ora, era um militar diretamente, vamos dizer assim, do Exército, que não podia até não ser uma testemunha direta, como várias das que a gente tem, mas era uma testemunha, ou foi, né, na verdade, uma testemunha que não esteve envolvido diretamente, não viu os seres, não viu a nave, os fragmentos, mas que interagiu e soube de determinados detalhes da história, porque ele era militar, por exemplo, dentro da própria ESA, ou do Exército Brasileiro. A gente teve contato com o membro, por exemplo, do antigo serviço, né, de informações, o SNI, que era o órgão da inteligência brasileira na época do caso Varginha, e que, quando eu tive esse contato com essa pessoa, eu já tinha repassado, né, para as suas atividades para dentro da BIM. Né? Então, a gente foi tendo contato não só com testemunhas civis importantes, e, evidentemente, aquelas que a gente ouviu, mas que já confirmavam apenas aquilo que a gente já sabia, que já tinha tido acesso por outras fontes militares ou civis. Né? Mas tivemos também testemunhos importantes de vários aspectos, eu diria, incluindo aquilo que nós vivenciamos agora no aniversário do caso lá em Varginha, que aconteceu o seguinte, Jamil. O Pacatini, ele surgiu, como você sabe, você já teve a chance de entrevistá-lo aqui, né? Ele ressurgiu, vamos chamar assim, depois de um longo período que ele foi obrigado a se manter longe da mídia, longe de qualquer tipo de atividade pública, e isso não aconteceu por acaso, ele foi realmente, vamos dizer assim, o foco principal do processo de represália como membro dos pesquisadores civis por parte de algumas áreas que quiseram ou queriam manter tudo em sigilo. Né? Então, sofreu, falando claramente, até atentado. Sim, ele me falou. Falou. Né? Ele falou que teve telefone grampeado, foi ameaçado, né? Ele teve que ficar em silêncio. Não, e a coisa, no final das contas, chegou a um ponto muito grave, que pela primeira vez ele só foi falar nisso agora num evento que aconteceu em Peruíbe no final do ano passado. Mas então, por que eu estou falando do Pacatini? Nós nos reencontramos no lançamento feito pelo Marco Aurélio Leal, que participou diretamente da produção do documentário Moment of Contact, do James Fox, né? Entre outras pessoas. Então, o Leal me chamou o Pacatini, entre outras pessoas, para sermos debatedores depois da exibição do filme. Então, o Pacatini ressurgia ali, nos encontramos, e desde ali passamos a ter uma parceria profunda em vários aspectos da investigação e do planejamento de várias ações, né? Independente daquilo que acontece comigo ou com ele, particularmente dentro desse processo, mas que a gente troca, vamos chamar assim, entre aspas, figurinhas sempre, cada um informa aquilo que é conjunto e aquilo também que não é, em termos de acesso. Mas o fato é que, a partir dessa situação, determinadas coisas que nós começamos a fazer começaram a dar também resultados, um impacto forte nesse ressurgimento do caso Varginha. E aí eu te chamo a atenção também para a participação decisiva do Fernando Ramalho, nosso colega de CBU desde os primeiros momentos da revista UF, que sempre foi a pessoa que cuidou da parte legal da campanha UF Liberdade de Informação Já. Então, nessa fase atual, o Ramalho passou dentro da CBU, que ele voltou como eu para a CBU, mas o fato é que ele começou a agir em cima e usando a chamada LAI, ou seja, Lei de Acesso à Informação, com ações dirigidas justamente ao Ministério da Defesa, especificamente ao Exército.
cobrando determinados documentos ou documentação que a gente estava localizando justamente que tinham tido origem no sul de Minas, especificamente, por exemplo, dentro da própria ESA, da Escola de Sargento das Armas de Três Corações, e naqueles meses em que os fatos tinham se dado. Quando eu falo meses, por quê? Porque uma coisa é o dia que a nave cai e os vários dias, aparentemente, que levaram para a parte da tripulação ser capturada. Outra coisa é aquilo que continuou a acontecer. Tinha sendo visto lá no sul de Minas ainda no mês de maio daquele ano, né? E fora o processo de acobertamento, fora os desdobramentos, né? Então, esse aspecto da utilização da Lei de Liberdade de Acesso à Informação, na verdade, e aí vários membros da CBU, entre aspas, assinaram determinados pedidos desse tipo, porque o Ramalho tinha localizado mais de 100 códigos, cada um desses representantes de um documento, acho que, se não me falha a memória, acho que eram 123. Então, se ele pedisse em nome dele, porque isso é uma coisa que é para ser feito por um cidadão brasileiro, e fazer esse tipo de solicitação, dando os códigos que a gente queria. E aí, no final, o Exército começou a trabalhar contra, como de costume desde o início, para impedir qualquer possibilidade de acesso àquilo que ele diz que não tem, né? A gente sabe que tem, mas o fato é que o caso explodiu. O retorno do Pacatini, o trabalho da CPU, eu e o Ramalho lançamos uma campanha com o título Varginha Chega de Acobertamento, que semanalmente a gente estava batendo forte, no bom sentido, vamos chamar assim, no Exército, mostrando todas as irregularidades passadas dentro do próprio IPM, entre outros fatos, né? Ou seja, e curiosamente, Jamil, acontece o seguinte: toda vez na história do caso, o caso começa a reviver a sua plenitude em termos de interesse público, né? Curiosamente, surge um processo inverso de querer, mais uma vez, buscar o sepultamento ou que as pessoas esqueçam desse caso. E Pois isso foi... é aí que eu queria te perguntar, exatamente nesse ponto, porque um desses processos de nova tentativa de acobertamento provocou, inclusive, o ressurgimento de um dos principais atores, que é o Birajara Franco Rodrigues, que reapareceu do nada, tentando desqualificar novamente o caso. Gostaria que você comentasse. Tá. Olha, no passado, o Chevalier, infelizmente hoje saudoso, meu irmão, ele chegou para mim e falou: olha, vamos ouvir o Birajara, eu quero fazer uma entrevista com ele. O Birajara já estava afastado da ufologia. Ele estava afastado, mas estava longe de ter o comportamento, vamos chamar assim, atual. Mas estava afastado e eu sabia que essa entrevista não ia gerar alguma coisa que valesse a pena a gente mexer com isso. Eu vou explicar. Eu não tenho nada contra surgirem opiniões diversas da minha. Vai ficar claro o que eu quis dizer agora, mais à frente, logo em seguida. Que eu não achava interessante, na minha concepção, se fazer essa entrevista. A UFO fazia. Se fosse qualquer outra revista, eu não falaria nada disso, nem teria envolvimento. Por que eu falei isso para o próprio Jebaé? Ainda falei, olha, e que ele estava insistindo para que eu participasse dessa entrevista que ia ser feita por e-mail, mandando perguntas. Eu falei: Jeva, eu não acho que isso vai dar alguma coisa de séria, que vale a pena ser mexida, e muito menos eu quero participar disso. Se você quer fazer, você chama os outros membros que queiram participar, mandem as perguntas, eu não quero participar, me exerce de direito. O fato é, Jamil, resumindo a história, que a entrevista foi programada, tá? Ele me disse que estava sendo feita e insistiu tanto que eu mandasse pelo menos uma ou duas perguntas. Eu acabei mandando 2 perguntas, que foram as 2 únicas, apesar de tudo que se fala em contrário hoje, aí, foram as 2 únicas que ele não respondeu o que foi perguntado. Ele respondeu, mas não o que eu perguntei. Agora, por quê para começar, ele não respondeu? Porque, na minha concepção, eu coloquei o dedo ali, justamente, fiz um questionamento, como eu faria para qualquer outra pessoa contrária à veracidade do caso, ou que estivesse, como ele, tirando a importância antes defendida por ele mesmo,
Eu faria essas perguntas dentro do sentido que só quem poderia ter feito aquelas perguntas seria a minha pessoa, porque vivi lá dentro. Eu, Pacatini, doutor Birajara, e o Claudeir Covo, também falecido. Né? Então, determinadas coisas, não é que eu participei de um acobertamento, que o Claudeir participou, não é nada disso, mas coisas que envolveram determinados meandros dessa, vamos chamar assim, de um lado obscuro da pesquisa, que para você, repare bem o que eu vou colocar agora, Jamil, para você tirar a importância do caso Varginha, ou querer detonar o caso Varginha, você tem que esquecer dessas coisas. E eu não deixava que algumas pessoas tivessem a condição de esquecer. Agora, eu não queria participar dessa história, porque eu vou te dizer o que aconteceu em seguida. Foi feita a entrevista, foi tirada a importância do caso Varginha, como sabia que ia acontecer, né? E no final das contas, Jamil, adivinha o que aconteceu? O que o Geva me pediu? Chegou para mim, 15 dias depois que saiu a entrevista, na verdade, foi uma entrevista tão grande que foi em 2 números consecutivos da UFO, eu era co-editor da UFO, como sou hoje ainda, e o Geva chegou para mim e falou o seguinte, uns 15 dias depois da primeira ainda: agora é você que vai ter que responder, a gente vai responder sozinho, porque você é o único que conhece suficientemente a história para responder. E aí eu me vi naquela situação que eu não queria ter que vivenciar. Por quê? Eu conhecia ele desde 1980, durante 16 anos, até o caso Varginha, tínhamos nos tornado amigos. Tinha sido conferencista meu inúmeras vezes na cidade do Rio de Janeiro, ou seja, a gente criou uma ligação de amizade, de respeito. Né? Sim. Foi ele que me chamou para ir para Varginha participar da investigação. Fui para lá, tivemos momentos juntos que eu considero históricos, vi o quanto ele deu, entre aspas, no sangue a favor do caso. Então, eu não queria chegar, como eu não gosto hoje, de ter que chegar e falar alguma coisa que pode ser interpretada de uma maneira negativa, né? Frente ao atual posicionamento dele. Agora, eu nunca me eximi, justamente, da minha responsabilidade. Se alguém quer esquecer o caso Varginha, quer detonar o caso Varginha, isso faça, seja quem quiser, ele mesmo, né? Como ter feito. Agora, o próprio trabalho que eu continuo a desenvolver, como o Pacatini continua a desenvolver, como o Claudeir desenvolveu, e outras pessoas sérias da ufologia desenvolveram, que são a verdadeira resposta para aquilo que está se tentando fazer hoje mais uma vez. Como eu costumo dizer, não é um caso como alguns aí colegas do passado tentam definir, é um caso de uma visão mais científica, de um questionamento da validade de testemunhos e provas supostas do caso passado. Não é nada disso. Isso aí é uma cortina de fumaça, né, que é jogada. É um caso, Jamil, é uma coisa muito simples, é um caso que é ligado simplesmente a uma questão básica: memória. Quem tem memória e viveu aquelas coisas não pode chegar hoje e dizer: não, eu estou arrependido do que eu fiz, peço desculpas pelos erros que eu cometi. Isso é uma coisa que, evidentemente, todo mundo pode fazer. Amanhã, Jamil, você pode me entrevistar e eu falar: olha, estava enganado. Escrevi 2 livros sobre Varginha, mais 3 que eu comentei o caso. Esqueçam tudo o que eu fiz, porque simplesmente eu não avaliei da maneira correta a coisa. Eu não posso fazer isso? Posso. Agora, em vez, Jamil, como eu já falei uma vez numa entrevista com o Tiquete, que veio à tona o caso Varginha, que surgiu aquele processo: vamos revisitar o caso Varginha para reavaliá-lo, porque A, B ou C, tá, estão negando até aquilo que foi dito no passado. Né? Aí a minha resposta para o Tiago foi o seguinte, eu passo agora para você também. Eu disse o seguinte: olha, que em vez de reavaliar o caso, é claro, tudo pode ser reavaliado. Ressaltei dessa maneira. Tudo pode ser estudado, pode ser verificado, não existe nada contra isso da minha parte. Agora, vamos fazer também o seguinte:
vamos fazer uma reavaliação de quem quer fazer esse tipo de coisa, ou seja, questionar na atualidade aquilo que defendeu no passado. Não é só questionar o direito da pessoa em fazer esse processo de reconsideração, mas vamos questionar o próprio comportamento da pessoa dentro de uma maneira séria, não é de uma maneira, vamos dizer assim, pejorativa ou coisa parecida, né? Então, é uma coisa... mas eu diria, para frisar e finalizar essa parte aí, Jamil, o seguinte, como eu falei que é um problema de memória, tá? E falei isso em live agora, numa live recente que o Pacatini, o Tiago e outros, né, parceiros nossos fizemos, né, há um mês e pouco atrás, existem coisas que as pessoas, os mais jovens, você, o que elas podem ter conhecido do caso Varginha na época dos fatos? Não conheceram nada. Então, elas conhecem esse debate atual de pessoas como eu defendendo, o Pacatini defendendo, evidentemente falando do porquê que nós defendemos, outros nem tanto, como faziam no passado, e outros chegando a até desconsiderar totalmente a importância do que fizeram, né? Então, isso aí, para o leigo, para a pessoa que está entrando agora na ufologia, não permite. A pessoa vai praticamente ter um processo de crença para um lado ou para o outro, infelizmente. Nem todo mundo vai querer fazer uma investigação, ver o que existe por trás dessa história toda. Mas existem meios, né, que qualquer pessoa que mesmo entre nesse momento, vamos imaginar uma pessoa que está nos assistindo pela primeira vez hoje, quer saber se o caso Varginha foi fato realmente ou não ligado à sua natureza, que nós continuamos a defender, extraterrestre como origem. Olha, o meu livro, Varginha, Toda a Verdade Revelada, da onde que veio esse título? Toda essa parte, Toda a Verdade Revelada, não é, evidentemente, toda a verdade existente do caso, mas é toda a verdade que nós já tínhamos tido acesso até o ano 2015. Agora, por que eu resolvi botar esse título, Jamil? Porque em 2015, quando esse livro saiu, 40% dele certamente não tinha saído em lugar nenhum. Né? É verdade. Eram informações que nós estávamos tornando públicas naquele momento, inclusive desse famigerado lado obscuro da pesquisa, vamos chamar assim. Né? Então, agora, o Geva sempre esteve comigo envolvido nessa história, né? Ele como editor e eu como pesquisador dentro do caso, apesar dele ter ido para lá justamente se informar e verificar em loco, inclusive no início da história. Mas aconteceu o seguinte, o Pacatini estava, entre aspas, desaparecido, como eu disse, foi obrigado, e digo de coração, ele teve que fazer isso, não era uma questão de simplesmente, eu vou ficar quieto porque eu vou fazer outra coisa. Não foi isso. Tá? Isso ele já abriu o jogo agora recentemente. Né? O doutor Birajara, né, estava já afastado há vários anos da defesa do caso, isso, na verdade, no ano de 2014, porque o livro saiu em 2015, em março, mas esse livro começou a ser escrito no final de novembro do ano anterior, ou seja, 2014. O Claudeir, ele vinha vivenciando, né, uma situação nos anos anteriores de silêncio. Ele não desmentiu nada daquilo que ele tinha afirmado também de início como convidado para a pesquisa dos dois mineiros, tanto do doutor Birajara quanto também do próprio Pacatini, que ele conheceu também, como eu, através do Birajara. E aí o que aconteceu? O Jevaé chegou para mim e falou, olha, amanhã... Aí ele lembrou isso, ó. Claudeir já tinha anos que ele não se pronunciava, até para não se pronunciar contra essa posição de afastamento progressivo da defesa do caso do grande amigo dele, que era também o Birajara. Tá? O Pacatini estava desaparecido. E aí o Jevaé chegou para mim e falou o seguinte, olha, amanhã você está morto, as palavras foram exatamente essas, amigo. Amanhã você está morto, e essas coisas que só vocês 4 sabiam, viveram,
vai morrer com você e ninguém vai saber. Então, é claro que o livro conta o básico da história, mas do meio para o final, essa obra, ela vai revelando detalhes desses bastidores, faz uma análise profunda do que foi o inquérito policial militar que foi criado para verificação se o livro do Pacatini, o primeiro, lançado no ano do caso 96, se o conteúdo era injurioso ou se o autor do livro, ou seja, o conteúdo apresentava algum tipo de ilícito penal, ou seja, falando claramente, algum tipo de declaração criminosa, né? Então, inquérito esse que não foi carimbado nunca dentro da área classificada como sigiloso, mas que correu, sim, em sigilo, né? E a pedido do próprio Exército, pedido que foi feito para quem? Para o próprio Birajara Rodrigues, que, após fazer justamente o seu depoimento, recebeu esse pedido de uma maneira muito educada do principal responsável, justamente pelo IPM, né? E o Pacatini ele podia ser realmente condenado através do seu livro, né? Ele acabou não sendo, né? Mas o fato é que o Exército finalizou esse inquérito, Jamil, que aí deu como resultado final que tudo não passou de uma confusão com aquele senhor conhecido como senhor Mudinho, né? Essa foi a conclusão do IPM, absurda, né? O Exército, ao final do IPM, não chamou a mídia para mostrar o resultado, porque era uma coisa vergonhosa. A mídia estava... Esse inquérito correu no ano seguinte do caso, correu em 97, no meio do ano, no mês de julho, o inquérito já estava sendo mandado para arquivamento, né? Na 4ª circunscrição da Justiça Militar em Juiz de Fora, ou seja, foi uma coisa de 97. Alguém se lembra, por acaso, do Exército, seu serviço de informação ou comunicação social, melhor dizendo, procurar qualquer mídia e falar, olha, nós acabamos de fazer um IPM, um inquérito policial militar, e o caso Varginha não tem nada a ver com a questão extraterrestre, tem a ver com essa confusão relacionada a esse cidadão de Varginha com deficiência mental, alguma deficiência mental e uma ligeira física também, né? Foi ele que foi avistado pelas meninas, também como se o caso Varginha se resumisse ao avistamento das meninas, né? Ou seja, esse inquérito não foi feito com o objetivo de falar ou não se o caso Varginha era verdadeiro para a opinião pública, pelo contrário. E só em 2010, o Fernando Ramalho conseguiu que ele fosse liberado a partir de um trabalho iniciado no ano anterior, especificamente. E aí, em 2010, ele veio para a minha mão, IPM, para quê? Eu, como era o principal conhecedor do caso ali, o sobrevivente naqueles tempos, daquele grupo inicial de 4, que tinha, evidentemente, mais pessoas sérias participando da pesquisa. Mas o que aconteceu em relação a esse IPM? Ele veio para minhas mãos, né? E eu fiz um estudo detalhado, tive que ler aquelas mais de 300 páginas, ler e reler, grifando os pontos, identificando todas as irregularidades dentro do IPM, todo o processo de falseamento da verdade, com modificação de horários, datas, e etc. Tá? E, resultado, escrevi o material para a UF, que foi publicado, e aí a parte mais importante, mais aprofundada, que aí eu fiz com maior tempo, foi publicada nesse livro, né? Então, de 2015, lançado a primeira edição em 2015, depois nós fomos obrigados a lançar uma segunda edição, ele foi feito em parceria para a UF, se esgotou também prontamente, e quando a gente ia lançar a terceira agora, há pouco tempo atrás, eu já estava acertando isso com o Geva, ele infelizmente veio a falecer. Algumas pessoas, sabe, acham que quando surge um movimento negacionista do caso, como agora, nos últimos meses, que eu, como autor desse livro, tá? Autor de inúmeros artigos publicados, que faço palestra, continuo falando sobre esse caso, tenho algum tipo de prejuízo, inclusive financeiro. As pessoas imaginam isso. E, por que pareça, às vezes quem imagina isso é quem está por trás do próprio processo de negacionismo e acha que está me atingindo com isso de alguma maneira. Então, eu
vou até mostrar, citando um caso agora do momento atual, que mostra o inverso. Desde que esse processo negacionista começou, o meu livro, na forma impressa da segunda edição, tinha se esgotado já há vários anos, antes da pandemia. E a terceira edição, impressa, não saiu porque o Gerva ia falecer na semana que a gente estava combinando justamente a terceira edição. E aí o que aconteceu? Como não existia o livro mais no papel, eu tive a seguinte ideia, de fazer um lançamento pela primeira vez, isso eu nunca fiz com nenhuma das outras 13 obras minhas já lançadas, de outros assuntos, eu tive a ideia de fazer um lançamento em PDF da mesma obra, feita em cima da segunda edição. E aí liguei para o Daniel Gebaé, o filho de Gebaé, né? Já que o livro tinha sido lançado através Revista UF. na forma impressa por 2 vezes através da UF, e acertamos. E o livro começou a ser vendido para a UF, pela UF diretamente, pelos seus canais, e por mim diretamente. E eu te digo o seguinte, olha, o livro, motivado justamente por todo esse processo negacionista, atingiu uma venda em PDF que eu jamais poderia imaginar que ia ter, porque as pessoas, como me tinham como uma referência dentro do caso, queriam saber aquilo que, como o livro é uma coisa que conta a história do início, meio e fim, as pessoas queriam saber aquilo que existia documentado, que preservava essa memória desaparecida da cabeça de muita gente da atualidade. Tá? Então, hoje, até aproveito já, depois a gente pode dar mais uma vez, qualquer um dos amigos ou amigas que está nesse momento nos assistindo, pode solicitar entrando em contato diretamente comigo pelo meu WhatsApp, que eu já vou dar, justamente o nosso Pix, né? Ou os dados bancários, e o livro está custando 40, está sendo vendido por R$40, né? São 258 páginas, e a gente remete imediatamente para a pessoa, né? Pelo WhatsApp e, para quem quiser, também por e-mail. E isso motivou, na verdade, não precisei dar resposta nenhuma a esse processo negacionista, falando muita coisa de novo na atualidade. É claro que a gente tinha informações novas. Mas Inclusive, eu quero aproveitar, então, Petit, nesse momento, eu tenho o livro do Petit aqui na biblioteca, eu quero realmente conclamar vocês que adquiram o livro, porque me impressionou, Petit, pela arqueologia jornalística que você faz, né, pelo apuramento das informações, inclusive informações surpreendentes, você não pode deixar de ler, você vai ficar encantado e impressionado. Então, aí estão aparecendo os dados, né, do Petit para que você adquira em versão PDF o livro Varginha, Toda a Verdade Revelada, que eu tenho certeza que vai te impressionar. Você que não acredita muito no caso, talvez faça você repensar, né, sobre o caso, porque realmente vale a pena. O meu WhatsApp, que eu acho que você já colocou, né? Já está aparecendo. E o que as pessoas vão encontrar ali nesse livro, principalmente, como eu falei agora há pouco, do meio até o final, é a representação verificável, isso que é importante que eu ressalte, a representação verificável da verdade que não só eu, mas outros colegas sempre defendemos e vamos, com certeza, continuar a defender. Ou seja, o livro, inclusive, ele traz na parte final algumas páginas do próprio inquérito policial militar, onde, como eu costumo dizer, a maior prova que nós conseguimos saída, não a maior prova do caso, tá, para nós, mas a maior prova que veio através do Exército diretamente é o próprio procedimento do IPM. Porque, Jamil, se você está diante de uma coisa que não aconteceu, que teve, por exemplo, como origem, em vez do avistamento de um ser alienígena, de um extraterrestre, ou como a gente queira dizer, na verdade, uma confusão feita por aquelas meninas, 3 meninas, né? A Kátia e as 2 irmãs, né? A Liliane e a Valquíria, em vez de terem visto algo totalmente, como elas ainda hoje afirmam, apartado com tudo que elas já tinham tido contato antes, em termos de psicologia, se por trás disso tudo foi uma mera confusão com aquele cidadão vargiense que é vivo ainda hoje, que inclusive as meninas conheciam, diga-se de passagem.
a Kátia chegava a dar cigarro para ele. Imagina se ela ia confundir a pessoa que recebia cigarro dela com uma criatura, vamos dizer assim, totalmente assustadora, por exemplo. Com certeza. Olha, pessoal, o livro do Petit, para mim, é um marco quase que divisório, nesse caso, Varginha. Recomendo, aproveita agora que ele está sendo relançado em PDF, adquire lá, leia com cuidado, né? Não sei se em PDF dá para grifar, mas faça seus apontamentos, estude o livro como eu fiz, porque realmente me deixou impressionado. Petit, eu quero te agradecer novamente, você é uma das lendas da ufologia brasileira, por ter gentilmente concedido mais uma entrevista sobre o caso. Podemos esperar, creio que, mais novidades daqui para frente, né? Que o caso ainda está fervendo. E quero deixar o canal à tua disposição para sempre que você quiser vir aqui nos informar, né, sobre esses acontecimentos tão palpitantes da ufologia brasileira e mundial. Jamil, eu diria só o seguinte, tá? Em vez de deixar a mensagem final, que só frisar aquilo que eu comecei a falar, que eu estive em Varginha agora mais uma vez por ocasião do aniversário do caso, dias atrás, né, no final de semana do dia 20, e aconteceu o seguinte, nos 2 dias que antecederam a minha ida, as TVs locais, sul de Minas, anunciaram que eu estaria presente nessa feira ufológica promovida pela própria Prefeitura e a Secretaria de Turismo e Comércio. Então, a divulgação foi muito feita em cima da minha presença. E, para minha surpresa, eu nunca falei tanto ou conversei com tantas pessoas. Foram 12 horas de maneira ininterrupta. Eu conversei separadamente com aproximadamente 120 a 130 pessoas ao longo dessas 12 horas. 30 dessas pessoas, Jamil, esse que é o dado que eu considero importante, eram testemunhas diretas ou indiretas de vários aspectos do caso que não haviam ainda procurado ou nenhum pesquisador tinha achado a elas ainda. Repare. Então, nossa, eu vim de lá com muito material gravado, porque essas pessoas, só algumas não quiseram gravar comigo, né? Mas justamente aquelas que eu até entendo devido àquilo que elas estavam denunciando ou declarando, né? Mas eu tive acesso lá a testemunhas de uma maneira impensada, que eu não imaginava, de pessoas que foram até lá porque queriam passar finalmente aquilo que no passado elas, por vários motivos, principalmente receio ou medo, não tinham procurado fazê-lo. Lá eu tive a chance de conversar com várias autoridades municipais, com o prefeito da cidade, com o vice, com vereadores, inclusive aquele que criou o Dia do ET oficialmente lá, através de uma lei municipal no ano passado, né? E hoje, por exemplo, a gente tem declarações sendo feitas por essas autoridades municipais, não são simplesmente declarações para promover o turismo, mas que mostram o quanto essas pessoas sabem da realidade de tudo aquilo que aconteceu lá. Então, a partir do momento que você tem um prefeito da cidade de Varginha falando que o Exército esteve lá realmente, que não é uma fantasia, tá? O cidadão, entre aspas, comum, ele se vê à vontade para procurar o Marco Antônio Petit lá para relatar aquilo que antes ele tinha medo. Então, é um outro momento especial que a gente está vivendo que eu gostaria, como fiz agora, de repassar não só para você, como para todos aqueles que estão nos acompanhando. Fiquem ligados aí. Sensacional, Petit. Com certeza vai vir muito mais coisa, então, através de você, sobre o caso Varginha. Você já está previamente convidado para voltar aqui, para sempre nos municiar de informação. Quero mandar um abraço para todos os colegas aí, ufólogos, né, que estão labutando no caso, né? Pacatini, em especial, Boaventura lá, que já me deu entrevista. Quer dizer, todo o pessoal que está formando realmente uma comitiva para trazer tudo isso. Parabéns, meu amigo, e sinta-se livre para voltar sempre que você quiser. Obrigado, eu agradeço a você, Jamil, ao canal, que cada vez está melhor, eu tenho acompanhado periodicamente, e vamos em frente. E esse ano é um ano que muita coisa vai vir à tona, eu não tenho a menor dúvida. Seja através desse aspecto da lei de acesso à informação, né? O Exército já está tendo que admitir que determinados documentos desapareceram, justamente aquilo que a gente estava pedindo, né? E isso está sendo feito oficialmente, e a gente está buscando realmente, através dessas novas testemunhas, acabar de montar esse quebra-cabeça, que certamente é do maior caso
não só da ufologia brasileira, mas principalmente da ufologia mundial. Perfeito. E você, meu amigo, minha amiga de casa, lembre-se, Varginha, toda a verdade revelada, né? Já apareceu nos dados do Petit aí, mas também na descrição desse vídeo você tem como adquirir o livro. Lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.